Olá! Bom, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre comparação e esse vídeo é somente o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou fazer acerca desse assunto, porque é um assunto que dá bastante pano para manga, pessoal. Então, se eu colocasse tudo nesse vídeo, ficaria um vídeo muito grande. Por essa razão, eu decidi separar em tópicos e no vídeo de hoje a gente vai começar falando sobre comparação de igualdade. E o que é comparação de igualdade? Bom, comparação de igualdade é quando a gente compara duas coisas querendo dizer que ambas são iguais. Então, por exemplo, this book is as interesting as that one. Bom, pessoal, não sei se vocês repararam, mas para a gente fazer essa comparação de igualdade, a gente está usando a palavra as. E o que significa as, pessoal? Bom, as tem vários sentidos, pode servir a diferentes propósitos. Aqui, o as está servindo com propósito de advérbio, ou seja, o as tem a função de dizer tão quanto. Então, pessoal, no caso, quando a gente está fazendo comparação de igualdade, o as funciona como um advérbio de intensidade. Então, ele serve para dar a intensidade ao adjetivo. Bom, vou dar alguns exemplos para isso ficar mais claro para vocês. She is as tall as my sister. These shoes are as expensive as my old ones. Your car is as fast as mine. Aqui, pessoal, nesses exemplos, como vocês podem ver, todos os adjetivos que a gente está usando não mudam, eles permanecem na sua forma base. O que são adjetivos, pessoal? Adjetivos são palavras que a gente usa para dar característica às coisas. Então, nos exemplos que eu dei, o primeiro adjetivo que a gente tem, tall. Então, tall aqui, da forma que ele foi concebido. Aqui a gente não está mudando nem acrescentando nada a ele. O segundo adjetivo que a gente tem, expensive. Também, nada mudou, permanece igual. E o terceiro adjetivo que a gente tem, fast, também a mesma coisa, não mudou, permaneceu igual. No segundo exemplo que eu dei para vocês, pessoal, falando de shoes, não sei se vocês repararam, mas aqui a gente tem uma palavra no plural. Apesar da palavra estar no plural, o adjetivo continua sendo um singular. Em inglês, a gente não muda adjetivos para plural, tá legal? Então, eles sempre são singulares. E por que eu tô trazendo esse ponto para vocês, pessoal? Porque depois, nos próximos vídeos, a gente vai ver que tem comparações que a gente faz em que a gente precisa mudar a forma do adjetivo, a gente precisa acrescentar algumas letras a esses adjetivos. Não é o caso aqui. Aqui, a única coisa que a gente precisa acrescentar é o as, tanto no início da frase quanto no final da frase. Posso usar esse tipo de comparação em qualquer tempo verbal? Sim, pessoal, vocês podem usar esse tipo de comparação em qualquer tempo verbal. Não importa se a gente está falando do presente, do passado, do futuro, se a gente está falando do presente perfeito, realmente aqui não importa, tá legal? O que vai mudar, que vai dizer que essa frase está no passado ou em qualquer outro tempo verbal, são os verbos e não a estrutura do as. Então, por exemplo, uma frase no passado. The movie was as good as I expected. Uma frase no futuro. This trip will be as exciting as the last one. Então, aqui, como vocês podem ver, a gente pode usar qualquer tempo verbal. O que está mudando é o verbo. E bom, pessoal, a mesma regra se aplica caso a gente queira deixar isso aqui de forma negativa. Então, caso a gente queira deixar de forma negativa, a gente pode simplesmente acrescentar o not. Claro, se a gente estiver usando o verbo to be ou algum verbo modal. Eu não vou me aprofundar aqui nem no verbo to be, nem em verbos modais. A única coisa que eu quero que vocês entendam é que sempre que a gente tiver um desses verbos que pertencem a uma dessas categorias, caso a gente queira transformar a frase numa negação, a gente precisa adicionar o not. Mas, pessoal, a gente não precisa somente usar o not. Então, se vocês, por acaso, já estão estudando inglês há algum tempo, vocês sabem que a gente tem algumas maneiras de fazer uma negação em inglês. Então, a gente pode usar o not, a gente pode usar o don't, a gente pode usar o didn't, a gente pode usar o haven't. Enfim, a gente tem várias possibilidades, né? O que eu preciso que vocês entendam, pessoal, é que independentemente da negação que a gente for fazer, a gente pode fazê-la sem mudar a estrutura do as. Então, eu poderia dizer, por exemplo, I don't run as fast as you. They didn't work as hard
as I do. He doesn't study as much as his sister. Agora, pessoal, a gente nem sempre precisa usar as para fazer essa comparação de igualdade. A gente tem algumas outras possibilidades e eu vou falar para vocês quais são elas. A gente pode usar a frase the same as, então aqui, claro, a gente acaba tendo um as também, só que em primeiro lugar a gente não vai usar as. Em primeiro lugar a gente vai usar the same, que significa o mesmo. Então, num exemplo, your idea is the same as mine. My phone is the same as yours. This result is the same as last year's. Então, pessoal, aqui the same as é parecido com as, porém a diferença é que enquanto as foca na intensidade de uma característica, ou seja, na intensidade do adjetivo, o the same as foca na igualdade de coisas. Então, quando eu falo your idea is the same as mine, a ideia que eu dou é, a sua ideia é a mesma que a minha. Uma outra forma que a gente pode usar para falar sobre coisas que são parecidas é o similar to. A gente vai usar para falar que uma coisa é semelhante à outra. Por exemplo, this color is similar to that one. Her accent is similar to mine. The company's logo is similar to the old one. Então, aqui, pessoal, enquanto as traz essa ideia de igualdade, similar to traz a ideia de algo parecido, algo similar a alguma coisa. Uma outra possibilidade que a gente tem para dizer que coisas são parecidas é usar o alike, que é um dos meus favoritos. O alike, pessoal, é um pouquinho mais formal. Normalmente ele é mais visto no written English. Vocês podem ver no spoken English também, mas é mais comum no written English e ele também tem essa ideia de parecido. Só que o alike, pessoal, vai ser usado mais comumente com verbos específicos. Então, ele vai ser usado mais com verbos como o próprio verbo to be e alguns outros verbos de ligação. Então, seem, look, sound e become. Então eu poderia dizer, por exemplo, they are alike. Eles são parecidos. Our ideas seem alike. The twins sound alike on the phone. Então, pessoal, aqui em todos os exemplos que eu dei, a ideia é muito parecida. Aqui a gente está usando alike para dizer que algo é parecido com o outro. Uma outra forma que a gente pode dizer que coisas são parecidas é usando o advérbio equally. Esse advérbio, pessoal, ele pode ser um pouco mais formal, também pode ser mais encontrado no written English, significa igualmente, e a gente também pode usar para descrever que algo é parecido com outro. Então, por exemplo, the two options are equally important. The exam was equally difficult to all students. The twins are equally intelligent. Então, pessoal, aqui é a mesma coisa, a gente também tá dando essa ideia de igualdade, só que aqui soando um pouquinho mais formal, usando o advérbio equally. E por último, pessoal, eu gostaria de adicionar o just as, muito parecido com o as. A única diferença é que aqui a gente tá adicionando um pouco de ênfase. Então, eu poderia dizer, you are just as smart as your sister. Então, pessoal, toda vez que vocês quiserem soar um pouco mais enfáticos quando vocês estão fazendo essa comparação de igualdade, vocês podem usar o just perfeitamente, ele serve a esse propósito. E antes da gente terminar, pessoal, eu gostaria de trazer algumas expressões idiomáticas com essa comparação de igualdade para vocês, só a título de curiosidade. The first one, as light as feather. The second, as white as snow. And the third, and I think we have something quite similar in Portuguese, as stubborn as a mule. Então, esse último, pessoal, eu acho que a gente até tem algo parecido em português, que seria tão teimoso quanto uma mula. Pessoal, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que não tenha ficado muito enfadonho. Caso vocês tenham gostado, eu peço que vocês deixem o like de vocês aí embaixo. Ajuda bastante o canal. E caso vocês tenham interesse nesse assunto, eu vou fazer outros vídeos falando de todas as possibilidades de como a gente consegue fazer comparação de coisas em inglês em vários contextos diferentes.
tá legal? Caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, eu vou deixar um link aqui nos cards, vocês podem clicar, podem fazer uma aula gratuita comigo. Caso vocês não tenham interesse em fazer aulas, vocês também podem baixar as minhas aulas gratuitas. São aulas assíncronas, então vocês não precisam participar ao vivo. Porém, para ter acesso a essas aulas, vocês precisam se inscrever. Eu vou deixar um link aqui embaixo também, caso alguém tenha interesse. Pessoal, thank you very much for watching. See you again next video.